Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adailza Carneiro, eu sou engenheira de alimentos, graduada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, onde também estou iniciando o mestrado na área de engenharia civil e ambiental. E hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre inovação e meio ambiente. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela para a gente começar as nossas discussões, certo? Vamos lá. Compartilhar. Introduzir aqui. Aí, nosso tema, inovação a serviço do meio ambiente. O que as indústrias têm feito para reduzir os impactos ambientais? Nós hoje vivemos em uma sociedade onde o consumidor está cada vez mais exigente e consciente, principalmente no que diz respeito à qualidade e aos impactos ambientais. Hoje nós vamos focar aqui nos impactos ambientais. O consumidor está cada vez mais preocupado em saber o que é aquele produto que ele está consumindo, seja ele do setor industrial, do setor petroquímico, do setor automotivo, o que é que aquele produto pode provocar de dano no meio ambiente, o que é que a produção daquele produto, o desenvolvimento daquele produto pode causar ao meio ambiente. E essa preocupação, essa consciência do consumidor está obrigando a indústria a investir em inovação. A questão é que tem muita gente que não consegue pensar em inovação e meio ambiente na mesma frase. É como se fossem dois termos que se repelissem. Como que eu vou pensar em meio ambiente, pensando em inovação, pensando em desenvolvimento tecnológico, se a indústria está cada vez mais destruindo o meio ambiente, está poluindo cada vez mais, está extraindo cada vez mais recursos naturais. E a gente tem que tirar esse pensamento, ou pelo menos direcionar esse pensamento, porque o sentido da coisa está exatamente no contrário disso. As empresas, e principalmente o setor produtivo, o setor industrial, precisam inovar para proteger o meio ambiente. Vamos por partes para vocês conseguirem entender onde eu quero chegar. Iniciando com um pouco de história, nós podemos considerar a Revolução Industrial como um marco inicial das mudanças ambientais. Lá no século XIX, quando começou a ter essa evolução, esse aumento na produção, o aumento na construção de indústrias, houve um aumento da demanda por recursos naturais. Se produzia mais, consequentemente, precisava-se de mais recursos. E, consequentemente, também aumentava-se a concentração de gases no efeito estufa. Quanto maior a operação das indústrias, maior a emanação desses gases. Certo? Então, em outras palavras, nós podemos dizer que a Revolução Industrial, na Trevisan, em 2010, falou um pouco sobre essa questão de como que a Revolução Industrial impactou. Né? O que ele disse? Que a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, apresentou ao mundo uma nova forma de fabricar produtos. Em pouco tempo, o homem se tornou capaz de produzir mais do que necessário para sobreviver. E essa revolução resultou de um conjunto de mudanças que aconteceram em toda a Europa nos séculos 18 e 19, quando o trabalho artesanal passou a ser substituído pelo trabalho assalariado e com o uso de máquinas. Até aquele momento, grande parte da população europeia vivia do campo e produzia o que consumia. Eu vou produzir, vou plantar o meu alimento e vou consumir aquilo que eu estou produzindo. Então, aquela revolução, aquelas mudanças no setor, na forma de produzir, trouxe benefícios para o setor produtivo, só que, ao mesmo tempo, lá do outro lado, essa evolução também trouxe impactos no meio ambiente. Ele se tornou incapaz de produzir recursos na mesma velocidade com que aqueles recursos eram explorados. E, além disso, além dessa exploração de recursos, possibilitou também a ocorrência de poluição acidental através de eventos não previstos, como derramamento, vazamentos, emanações não controladas, contaminação ambiental por lançamentos industriais de gases. Desconsiderem-se gases com Z aí, tá, gente? Deve ter sido alguma coisa do corretor ou eu que estava com a mente meio bugada na hora. Mas voltando. Material particulado, efluentes, líquidos e resíduos sólidos que são descartados pela indústria. Então, tudo isso trouxe essas desvantagens e esses pontos negativos para aquela revolução industrial. Então, nós estamos pensando aí nos dois lados das moedas. E considerando que a revolução industrial
foi o ponto inicial de todas essas mudanças no setor produtivo e nessas alterações e impactos causados ao meio ambiente. Beleza. Temos aí um fato e contra esse fato não há argumento, certo? Mas vocês já pararam para analisar que naquele período, naquela época, toda essa alteração no setor produtivo foi tida como inovação? No século XIX, aquela mudança representou algo extremamente positivo. Naquele momento, não se pensou nos efeitos que o avanço da produção industrial poderia trazer ao meio ambiente. Só hoje, com a nossa consciência e com todos os desafios socioambientais que nós estamos vivendo, que aos poucos nós fomos abrindo os nossos olhos para os diversos problemas que enfrentamos atualmente no que diz respeito ao meio ambiente. O aquecimento global, a falta de água em várias regiões, a poluição, a grande quantidade de lixo descartada. Então, ao perceber essas alterações, é que nós estamos ficando mais conscientes. Estamos abrindo os nossos olhos para essas questões socioambientais. Mas naquela época, lá da Revolução Industrial, não era possível pensar e visualizar esses impactos. Então, hoje, nós temos um consumidor que, ao considerar o desenvolvimento, ele leva em conta não só a forma como aquele produto é desenvolvido e a forma como aquele desenvolvimento vai facilitar a vida. Ele também leva em conta de que forma aquele desenvolvimento, aquela nova tecnologia pode promover a sustentabilidade e a qualidade de vida. E esse despertar do consumidor tem direcionado as iniciativas do setor industrial para um novo modelo de produzir. Modelo esse capaz de aliar o progresso econômico, que é importante, claro, com a preservação do meio ambiente. Isso tem conduzido as indústrias que precisam seguir essa tendência de mercado, ou então acabará ficando para trás. As pessoas vão priorizar aquelas indústrias que se preocupam com a questão da sustentabilidade e quem não se preocupa vai ficar de escanteio. Então, nós temos um novo cenário. Nós temos um consumidor que não só aprova meios de produção mais sustentáveis, como também espera que as indústrias, o setor produtivo, se comprometam a entregar esses meios. E, por outro lado, ou paralelo a isso, nós temos também uma exigência maior por parte das legislações sobre essas empresas, que buscam eficiência, continuam buscando eficiência, mas também precisam prestar atenção à questão ambiental. Não podem simplesmente fingir que o meio ambiente não existe. Então, nesse contexto, que eu falo para vocês que meio ambiente e inovação são termos indissociáveis. Nós temos que pensar nesses dois termos juntos para conseguir pensar em formas de inovar para que nós possamos estar protegendo o meio ambiente e reduzindo os impactos causados a ele. Nós não podemos dizer em momento algum que isso é uma tarefa fácil, porque não é, mas apesar das dificuldades que o setor industrial pode encontrar para se adequar a essa demanda do consumidor, a inovação e a evolução tecnológica é capaz de ajudar bastante na construção do desenvolvimento sustentável. Então, o que nós precisamos entender é que a inovação não se resume a usar uma tecnologia nova para criar um produto ou um serviço. Inovar é transformar os processos de produção e práticas de gestão, de modo que o pensamento, a maneira como as coisas são produzidas, a forma como nós gerimos as nossas empresas, a nossa vida no geral, nos direcione ao agir em relação à natureza, de modo que as necessidades do presente sejam satisfeitas, mas que as necessidades futuras não sejam comprometidas. Nós temos que pensar em satisfazer as nossas necessidades, pensar também sobre as futuras gerações, os nossos filhos, os nossos netos, qual é o mundo que nós estamos deixando para eles. Então, esse posicionamento precisa ser agregado a essa tendência a inovar para poder estar pensando em mudanças no setor produtivo. Então, como nós pensamos nesses dois pontos, quando analisamos o que foi que causou essa degradação, esse marco na mudança ambiental, nós destacamos a exploração de recursos, que a natureza não conseguia repor os recursos explorados na mesma velocidade da exploração, e na poluição do meio ambiente. Então, exatamente nesses dois pontos que a indústria tem que pensar. E, apesar de muita gente não saber, não perceber, muito já se tem feito nesse sentido. A área de pesquisa e desenvolvimento de embalagens biodegradáveis, métodos eficientes de tratamento de efluentes, utilização de recursos renováveis, como a energia solar, reaproveitamento da água. Todas essas medidas contribuem para a preservação do meio ambiente,
E as indústrias estão cada vez mais adotando medidas como essa. Então, eu separei para vocês 5 empresas que são destaque nessa questão da sustentabilidade, que buscam essa sustentabilidade, e trouxe para vocês alguns pontos, algumas ações, para que vocês percebam um pouco de como é que a indústria tem feito, tem trabalhado nesse sentido. A primeira empresa que eu destaco é a Ambev, uma cervejaria que produz não só cerveja, né, como outras bebidas. Ela envasa água, produz refrigerantes e várias marcas, né, de cerveja são produzidas por essa cervejaria. E ela tem se destacado muito nessa questão de sustentabilidade. Aí um ponto. A Ambev desenvolveu um parque eólico da Budweiser, que é uma das cervejas produzidas pela empresa, aqui na Bahia, com 1.600 hectares e potência superior a 80 megawatts. Segundo a empresa, até 2023, pretende-se também reduzir em 30 mil toneladas as emissões de CO2 com 1.600 caminhões elétricos. Então, nós temos duas ações aí em um único tópico. Nós temos o desenvolvimento do parque eólico, onde tem-se uma produção de energia eólica e uma substituição do uso da energia elétrica por energia eólica, que é uma fonte renovável de energia. Além da utilização de caminhões elétricos. A previsão aí é que até 2023 ela consiga adquirir 1.600 caminhões elétricos, que vai estar, vão funcionar à base à base de eletricidade e não vão emitir tantos gases de efeito estufa para o ambiente. Além disso, a empresa investe em geração de energia elétrica a partir de biogás na estação de tratamento de efluentes. Em algumas plantas da empresa também, algumas indústrias da Ambev, eles estão construindo planta piloto de geração de energia elétrica a partir dos resíduos industriais, dos efluentes industriais. Então, é como se eles estivessem produzindo a própria energia deles, a partir dos efluentes produzidos na indústria. Reduziu em 46% o índice médio de volume de água necessário para a produção das bebidas nos últimos 15 anos. Então, a gente tem aí quase 50% na redução de água. O que é que isso significa? A indústria, no geral, ela consome muita água. Quando eu estava fazendo TCC, inclusive, eu descobri que para cada litro de leite processado, utiliza-se aproximadamente 2,5 litros de água na lavagem de equipamento, de instalações em geral. Então, a indústria consome muita água. E a Ambev conseguiu reduzir já em 46% o índice de água utilizado, o volume médio de água utilizado. Então, já é uma redução bem significativa, né? Além disso, a cervejaria mantém a frota compartilhada desde 2012. O que seria essa frota compartilhada? Digamos que sai um caminhão da cervejaria para fazer uma entrega em uma rota específica, em uma região específica. Aquele caminhão sai carregado de cerveja, mas ele volta, digamos que descarregado. Aí existe uma negociação, uma parceria com várias empresas próximas, onde na volta do caminhão ele pode estar trazendo insumos para outras empresas. Então vai estar reduzindo a quantidade de combustível que está sendo consumida. Eu vou estar tendo esse compartilhamento de frota. Desde 2014, a cervejaria Ambev vem buscando ampliar a presença das garrafas de vidro retornáveis. Essa é uma medida mais notada, né? Nós conseguimos perceber mais, ao perceber as garrafas retornáveis do supermercado. Além disso, a cervejaria mantém a Ambev Vidros no Rio de Janeiro, uma fábrica que produz garrafas de vidro a partir de reciclagem de cacos. E no ano passado, a cervejaria Ambev, em parceria com agricultores de Viamão, no Rio Grande do Sul, lançou o projeto de fertirrigação de arroz em uma área de plantio com 450 hectares. Como foi esse processo? Como é que eles estão pensando? Eles estão tratando o efluente industrial deles e aquele efluente que seria descartado, eles são transportados até essa plantação de arroz de 450 hectares e utilizado na irrigação dessa plantação. Então, além de estar contribuindo para a fertilização do solo daquele plantio, está reduzindo a captação de água limpa para poder fazer essa irrigação. Então, já tem dois benefícios em uma ação só aí. A outra empresa é a Natura, uma empresa de cosméticos conhecida por grande parte das pessoas, se não todo mundo.
E aqui eu destaquei os seguintes pontos. A Natura utiliza somente ingredientes seguros, segundo os critérios mais atuais de ciência internacional. Substitui ingredientes controversos quando surgem evidências de riscos ambientais à saúde humana, ainda que não estejam à exigência legal. Então, se tem um ingrediente utilizado no produto que apresente seja um potencial risco, mesmo que a legislação permita a utilização daquele tipo de produto, de ingrediente, de insumo, a empresa não utiliza. Então, ela substitui por outro que apresente um risco menor. A Natura não testa em animais desde 2006 e também não compra insumos ou ingredientes que tenham sido testados em animais. Investe em um modelo de desenvolvimento com as comunidades da Amazônia. Essas comunidades fazem o plantio, né, com práticas agrícolas sustentáveis. Isso vem combater o desmatamento e garantir a conservação das florestas. E em 2018, a Natura recebeu o selo UEBT para a marca Ecos, e esse selo atesta o uso de ingredientes de origem sustentável e relação ética com as comunidades fornecedoras. E há apenas 2 empresas no mundo que têm essa certificação. E a Natura é uma dessas empresas. A terceira empresa que eu destaco é a Unilever, que na sua campanha de sustentabilidade denominada Cada U Faz o Bem, reduziu praticamente pela metade o consumo de água em suas operações fabris desde o ano de 2010. A Unilever também opera com uma rede elétrica 100% renovável nas operações fabris do mundo todo. Então, todas as fábricas da Unilever operam com rede elétrica 100% renovável. Reduziu em 65% as emissões de CO2 causadas pelo uso de energia nas fábricas desde o ano de 2008. A empresa também zerou o descarte de resíduos em aterros sanitários em todas as fábricas e reduziu em 96% o envio de resíduos para descarte por tonelada de produção. Usa pelo menos 25% de plástico reciclado nas embalagens. Isso é uma questão muito importante também, a utilização de produtos reciclados. E desde 2010, aumentou de 14% para 62% a quantidade de matéria agrícola obtida de forma sustentável. E 88% dos 12 principais cultivos provém de fontes sustentáveis na empresa. A Samsung é uma marca muito conhecida e utilizada também por todos, e ela também segue muito essa linha segue bastante essa linha da sustentabilidade. Inclusive, em 2018, se eu não estou enganada, ela foi a segunda empresa mais sustentável do mundo em uma pesquisa realizada no mundo todo, onde é classificada 100 empresas mais sustentáveis. E a Samsung ficou em destaque. E eu destaquei 2 pontos do projeto de sustentabilidade da Samsung para trazer para vocês. A primeira foi uma ação realizada pela empresa, onde ela doou fogão para uma população da Mombasa, fogão alimentado a bioetanol. A Samsung, em parceria com a Green Desenvolvimento, investiu 1 milhão de euros para distribuir fogões alimentados por bioetanol para os moradores da Mombasa. Lá, 80% da população utilizava fogão a lenha. E como o bioetanol tem uma eficiência de calor 6 vezes maior que o carvão vegetal, isso permitiu reduzir a emissão de substâncias nocivas e, ao mesmo tempo, garantiu o uso seguro em residências. Então, o carvão vegetal estava emitindo substâncias nocivas àquela população, onde estava tendo muita morte de criança, muito problemas em recém-nascidos. E a Samsung detectou esse problema e fez essa parceria doando fogão que funciona à base de bioetanol. Então, isso já trouxe um impacto muito grande para a região, não só para a região, mas para o ambiente em geral, né? Já que ele estava reduzindo a emissão de substâncias nocivas. E o outro ponto é o design ecologicamente correto dos seus produtos. A Samsung adota práticas ecologicamente conscientes, como o uso mínimo de recursos na fabricação, eliminação de embalagens desnecessárias, distribuição eficiente e reciclagem de produtos fora da linha de forma efetiva. Então, eles fazem análise no desenvolvimento de cada produto deles, e se eles diagnosticarem uma embalagem que é desnecessária, eles já tiram para evitar o acúmulo de lixo, né, o acúmulo de material que será descartado. Ela substituiu, nesse projeto de design ecologicamente correto, ela substitui também substâncias nocivas para a camada de ozônio por um refrigerante ecologicamente consciente no desenvolvimento de refrigeradores. E além de usar compressor que minimiza a perda de energia
ao funcionar apenas o suficiente para o ar resfriado manter os alimentos frescos. Então, parecem iniciativas pequenas, mas quando somadas, acabam tendo um grande efeito. E, por último, a Coca-Cola, que é uma empresa também muito conhecida. E, recentemente, a Coca-Cola e a Danone investiram na construção de uma fábrica de bioplásticos e parecia com a empresa bioquímica Avanti. Esse material bioplástico é desenvolvido a partir da decomposição de resíduos de milho, trigo e beterraba e biodegradam em apenas 1 ano quando colocado em compostor. E quando lançados no ambiente, em 3 anos o material é totalmente degradado. Então, essa empresa de bioquímica desenvolveu o produto e a Coca-Cola, juntamente com a Danone, investiu na construção da fábrica onde essas embalagens serão produzidas. Algumas marcas, esse exemplo da imagem que eu coloquei, é uma cerveja, Carlsberg, onde já utiliza esse tipo de embalagem. E a previsão da Coca-Cola é que até 2023 as garrafas PET sejam substituídas por esse tipo de material. Em janeiro de 2018, a Coca-Cola assumiu globalmente o compromisso Um Mundo Sem Resíduos. Esse compromisso tem a ambição de ajudar a coletar e reciclar o equivalente ao peso de tudo que vende até 2030. Então, se a Coca-Cola vender 1 tonelada de produto, ela vai se comprometer a reciclar 1 tonelada de material que seria lançado ao meio ambiente. Esse é o pacto, né, o compromisso do mundo sem resíduos que a Coca-Cola firmou em 2018. E ela desenvolve também 3 projetos aqui no Nordeste, que eu destaquei aqui. O Ecoparque Sauípe, que oferece atividades de educação ambiental, ecoturismo, treinamentos e eventos. Fábrica de Florestas, que produz mudas nativas da Mata Atlântica e da Caatinga para promoção e restauração florestal e conscientização sobre a importância da preservação ambiental. E os Reviveiros Velhos Chico, que desenvolve por meio de viveiros ecológicos em região estratégica de alguns dos principais afluentes do Rio São Francisco, a recuperação e revitalização de nascentes e da área degradada. Então, está aí alguns pontos de sustentabilidade, né, de proteção ao meio ambiente, algumas medidas que são adotadas pela Coca-Cola. E as outras empresas também que eu citei para vocês. Caso vocês tenham mais interesse, no final da apresentação tem os links onde eu peguei os relatórios da sustentabilidade dessas empresas. A maioria das empresas que seguem essa linha de sustentabilidade, elas publicam relatórios anuais de todas as medidas tomadas e todos os resultados alcançados naquele ano e as previsões também, aquilo que se espera para os anos futuros. Então, se vocês tiverem interesse, se for pensar em uma empresa, quiserem saber como é que ela anda no quesito de sustentabilidade, é só ir lá no site de busca e colocar empresa X sustentabilidade. Se aquela empresa tiver projetos voltados para esse fim, com certeza você vai encontrar muito material falando sobre isso. Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Tá aí os meus contatos, o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato comigo ou tenha alguma curiosidade. Tá o meu e-mail, meu telefone e a minha página do Instagram, Alimento Explicado. Sigam lá, onde eu tiro várias dúvidas com relação ao processamento de alimentos, vários mitos, que é uma área fantástica também. Eu sei que vocês se apaixonarão, assim como eu sou apaixonada. Tá, as referências aqui eu utilizei os relatórios que eu falei para vocês sobre as indústrias. Caso vocês tenham interesse, é só acessar, pesquisar lá no site de busca. E, mais uma vez, muito obrigada e aproveitem. Sempre que tiver oportunidade de estar conhecendo um pouco sobre as empresas, sempre que tiver oportunidade de estar participando de eventos acadêmicos nesse setor, nessa linha de estudo, não deixem de participar. Certo? Muito obrigada. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui com vocês.